Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Corinthians Talk. Fim de 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada perfeita pro nosso Coringão. Meu Deus do céu, que roteiro é esse? Se não parece cinema, meus amigos. Tudo tá dando certo. O Corinthians vem de 5 vitórias consecutivas, coisa que não acontecia desde 2017. Você que tá acompanhando aqui o canal, já fiz esse levantamento. No mesmo ano de 2017 a gente ganhou 6 seguidas, teve um empate e ganhou 5 seguidas e teve aquela campanha de primeiro turno inesquecível que a gente teve e conseguiu passar invicto durante 19 rodadas. Mas falando apenas de primeiro turno. E agora a gente conseguiu essa reta final incrível e os resultados estão acontecendo. O Vasco acabou de perder em casa para o Internacional e com isso se concretiza a 9ª colocação do Corinthians no Brasileirão. Vem para a tela do meu computador, vamos analisar essa rodada completa, como foi e quão perfeita foi para o Corinthians nesses duelos diretos e já projetar a próxima rodada também do final de semana que tem confronto contra o Vasco e a gente já pode deixar eles bem para trás na tabela. Cá estamos, meus amigos, 34ª rodada que começou no jogo do Coringão às 11 horas, pô, que sacanagem. Eu entendo que a CBF antecipou esse jogo para o Cruzeiro ter tempo suficiente para se apresentar na final da Copa Sul-Americana, mas é sempre o Corinthians, hein? Já o derby de segunda-feira à noite já cá entre nós, pelo amor de Deus, né, CBF? E agora um jogo às 11 horas da manhã que por pouco não afetou o nosso desempenho, a nossa arrancada final. Mas enfim, conseguimos a vitória, importantíssima, seja da forma que foi. Muito importante a gente construir esse placar durante o primeiro tempo, onde ainda a gente tinha gás para conseguir esse resultado. Depois, segundo tempo, o Coringão controlou, boas, mais 3 pontinhos. E olha esse gráfico incrível, somente Corinthians e Internacional, que acabou de ganhar do Vasco, tem 15 pontos dos últimos 15 disputados do Campeonato Brasileiro, ou seja, 100% de aproveitamento. Que loucura, meus amigos. Outros jogos importantes pra gente foi a vitória do Palmeiras. Claro, aqui a gente fica triste de um lado, feliz do outro, mas se a gente for pensar, e óbvio, acho que tem que pensar no Corinthians primeiro do que no rival, pra gente foi bom, porque segurou o Bahia, a gente tá apenas uma rodada, 2 pontinhos do Bahia que tá em 8º aqui logo na nossa frente. E vamos pensar que eu acho que um G8 vai sair, por mais que o Botafogo não conseguiu ganhar uma prévia do que será a final da Libertadores, 0-0 com o Atlético Mineiro que estava com o expulso, mas eu acho que ainda assim o Botafogo é favorito para ganhar essa Libertadores e aí, consequentemente, abrir mais uma vaguinha. Então, o G8 permitindo uma pré-Libertadores e o Corinthians pode conseguir essa vaga ultrapassando apenas mais um time do Campeonato Brasileiro e a gente tá a 2 pontos disso. Então, essa vitória, por um lado, vamos olhar o lado positivo, foi bom pra gente. Outro jogo que eu acabei de falar que também foi bom pra gente, que o Atlético Mineiro tropeçou em casa contra o Botafogo, que já era de se esperar, até mesmo um empate ou uma derrota. A gente já havia projetado isso em vídeos anteriores aqui do canal. Olha que campanha, olha o retrospecto de todos os adversários que estão próximos do Corinthians. Eu inclusive fiz um levantamento para mostrar quantos pontos que o Corinthians tirou de todos esses adversários próximos nas últimas 5 rodadas. Veja que o Atlético Mineiro não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. O Vasco apenas uma vitória e 4 derrotas. O Bahia apenas um empate e 4 derrotas. O Cruzeiro apenas uma vitória também e um empate e 3 derrotas. E o Corinthians 5 vitórias. E é disso que eu tô falando aqui, ó, meus amigos. Atlético Mineiro, que era um adversário direto, agora tá ficando cada vez mais para trás. Nos últimos 5 jogos, os últimos 15 pontos disputados, o Corinthians conseguiu esses 15 pontos e o Atlético apenas 3. Ou seja, a gente encurtou 12 pontos nessa disputa para eles. A mesma coisa do Vasco, que hoje está em 10º colocado, já está atrás da gente na tabela com o mesmo número de jogos. Eles conseguiram apenas 3 pontos dos últimos 15 e o Corinthians 15, ou seja, a gente encurtou e ultrapassou o Vasco em 12 pontos. E contra o Bahia é ainda mais impressionante. A gente grudou, agora está apenas 2 pontos do Bahia. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conseguiu os 15 pontos e o Bahia apenas 1. Empatou uma e perdeu 4. E contra o Cruzeiro, caso tudo dê errado, por exemplo, o Cruzeiro não consiga ganhar a Copa Sul-Americana contra o Racing e nem o Botafogo consiga ganhar contra o Atlético Mineiro. Ainda assim, permaneceriam 7 vagas para a Libertadores. E o Corinthians conseguiu encurtar nos últimos 5 jogos
11 pontos para o Cruzeiro. A gente tá apenas 3 pontos deles na tabela, ou seja, mesmo para o G7 o Corinthians ainda tem muita perspectiva, muita chance disso acontecer. Você que curte o projeto, o canal aqui no YouTube, me segue lá no Instagram também, é @CorinthiansTalk, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vou postar coisas interessantes, exclusivas lá também. Hoje, por exemplo, eu fiz umas montagens, quem não tá ligado, eu sou designer, e vou fazer algumas imagens, trazendo informações ou algumas curiosidades, como o fato, por exemplo, da carreira do Memphis se assemelhar muito à carreira do Ronaldo, onde eles muito jovens estavam no PSV da Holanda, depois jogaram no Barcelona durante a carreira e agora numa reta final estão no Corinthians. O Memphis nem tão reta final, né? O Ronaldo se aposentou aqui, mas vai que o Memphis curte, bom, já dá pra ver que tá gostando, né? Mas vai que ele ama o Corinthians e fica muitas temporadas aqui também. Então, conteúdos exclusivos também lá no Instagram, @CorinthiansTalk, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Modéstia à parte, eu achei que ficou muito da hora essas imagens aqui. Já pensando nisso, vamos simular a próxima rodada para ver o que o Corinthians pode alcançar ainda mais, se há perspectiva, se há probabilidade e chance, nem que seja remota, da gente conseguir mais uma colocação aqui, já entrar no G8, vamos ver se é possível ou não, fazendo a simulação rápida aí da próxima rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Bora lá, esperando carregar. Vamos arrastar aqui para baixo. Olha o Corinthians agora figura na primeira parte da tabela com todos os times com 34 jogos, quem diria aí, meus amigos. Bora fazer essa simulação aqui. Bom, aqui ainda não contabilizou, mas o Vasco acabou de perder para o Internacional, então já vamos colocar essa derrota aqui na conta do Vasco, que vem muito mal, inclusive, hein? E que arrancada do Internacional. Se tivesse mais algumas rodadas, ele brigaria pelo título, meus amigos. É um desempenho incrível com quase 80% de aproveitamento no segundo turno. Mas aqui a gente só vai simular aqueles times que estão mais próximos da gente na tabela. Ou seja, Bahia pega o Atlético Paranaense, que vem de 2 vitórias seguidas, que acabou aliviando para eles na disputa aqui do Z4. Ainda não estão livres, mas conseguiram dar uma leve respirada. Então, eu ainda acredito que o Bahia pode ser que consiga uma vitória aqui, muito por conta do desempenho global do Atlético Paranaense nesse segundo turno, que é muito mal. Mas o atual desempenho do Bahia também, se acabou de ver aqui, é terrível. Nas últimas 5 partidas, ele ganhou apenas 1 ponto, empatou 1 e perdeu 4. Então, há possibilidade de, mesmo contra o Atlético Paranaense, o Bahia vacilar em casa? Existe, meu amigo. Eu vou colocar aqui simulando da maneira mais negativa e logo a gente já faz o ajuste para ver o que aconteceria caso esse cenário mais positivo, mais uma rodada perfeita, acontecesse para o Corinthians. Então vamos lá, vamos simular aqui que o Bahia vença o Atlético Paranaense nesse jogo. Então eles iriam para 49 pontos, abrindo uma leve distância do Corinthians. Vamos ver logo na sequência aqui. O Cruzeiro pega o Grêmio em casa e aqui muita coisa pode acontecer, dependendo da moral que eles vão vir dessa final da Copa Sul-Americana. Se ganhar, pode ser que o time inclusive já deixe de lado o Campeonato Brasileiro, até porque eles já estariam classificados para a Libertadores, nada mais estaria em jogo para o Cruzeiro. Eles estão completamente sossegados quanto a desempenho do Z4, estão longe e chance absoluta zero disso acontecer. Não tem mais por que eles ficar brigando por uma pré-Libertadores se eles já estariam classificados para a Libertadores, coisa que inclusive o campeão da Copa Sul-Americana ganha vaga direta e é cabeça de chave na Copa Libertadores, isso é muito importante. E se for eliminado, também vem de um baque terrível. Eles estão mal na tabela do Campeonato Brasileiro e esse jogo pode ser de muita pressão para eles. Eu vou colocar aqui um empate, porque eu acho que o Cruzeiro, seja qual for a situação que ele venha da final da Copa Sul-Americana, eu acredito que ele não vai conseguir ganhar esse jogo do Grêmio, não. Até lembrando que, novamente, o desempenho atual deles no Campeonato Brasileiro é bem sofrido. E aqui é jogo de vida ou morte, é aquela final mais uma em casa, o Corinthians não pode desperdiçar pontos em casa. Ainda restam agora Vasco e Bahia para a gente disputar em casa e Criciúma e Grêmio para disputar fora. Aqui a gente tem que vencer. E o Atlético Mineiro eu acho que já sai dessa briga, disputa já logo na próxima rodada, porque eu acho que o São Paulo vence o Atlético Mineiro em casa, no Morumbis. E a classificação se apresentaria dessa forma ao término da 35ª rodada, faltando ainda 3 para acabar o campeonato.
ficando o Bahia em sétimo, ultrapassando o Cruzeiro, ao meu ver, o Cruzeiro com 48 e o Corinthians com 47. Então apenas um ponto de diferença para cada um dos times. Se isso acontecer, o Vasco já vai ficar a 5 pontos do Corinthians e o Atlético Mineiro também. Ou seja, esses times eu já descartaria, caso fossem esses os resultados, dessa disputa final aí, restando apenas 3 jogos para ver quem que vai conseguir ficar com essas últimas vagas de pré-libertadores. Ficando apenas focado então em Bahia, Cruzeiro e Corinthians. E eu falei ali pra gente simular um cenário ainda mais positivo. Se digamos o Bahia, que já tá vindo muito mal, conseguiu apenas um empate em 5 jogos e 4 derrotas, digamos que o Atlético que tá vindo, ressurgindo aí, fez o pacto, né? Caso ele consiga, por exemplo, um empate fora de casa, o que também não é nada impossível, o que aconteceria? O Corinthians permaneceria em nono, porém agora grudaria no Bahia com 47 pontos. A gente só ia ficar atrás deles por conta do critério de desempate de vitórias. O Corinthians empatou demais nesse campeonato. Com isso estaria com 12 vitórias contra 13 do Bahia e mesma coisa aqui, 13 vitórias do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um pontinho a mais. E caso aconteça a rodada perfeita novamente, vamos simular aqui porque os deuses do futebol estão a favor do Corinthians. Caso o Cruzeiro tome uma pedrada lá, por exemplo, na Copa Sul-Americana, volte de mal com a torcida, tudo esteja dando errado, por exemplo, e o Grêmio vença. Aí todos os times estariam com 47 pontos nessa reta final. Novamente o Corinthians perde no critério de desempate, porque novamente tem apenas 12 vitórias e muito empate no campeonato. Cruzeiro e Bahia teriam uma vitória a mais, consequentemente estariam acima do Corinthians na tabela. Então, para a gente ultrapassar esses times, não basta ter o mesmo número de pontos, a gente precisa até o final do campeonato ter um pontinho a mais ou conseguir mais vitórias, dependendo das circunstâncias, para que a gente consiga essa classificação acima deles no final do Campeonato Brasileiro. Eu posso fazer um vídeo simulando aí todos os restantes dos jogos, fazer a tabela completa. O que você me diz? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode fazer essa análise completa para ver se o Corinthians tem a possibilidade real mesmo ou não. E eu acredito, já vou de antemão colocando aqui, que tem sim de conseguir até mesmo um G7 nesse Brasileirão. Porque, tá tudo dando certo. E sempre me pergunto, essa camisa maneira aí, Alisson, onde é que eu posso garantir a minha? Na bandstore.com é um divulgador de links onde você pode encontrar camisas, modelo torcedor, modelo jogador e algumas clássicas alternativas. Essa que eu tô vestindo é exatamente essa que tá aqui no link logo abaixo. Vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você queira garantir a sua, corre pro abraço agora mesmo. Esperei até o último minuto dessa quinta-feira para poder trazer um conteúdo aqui pro canal. Eu não queria deixar passar, mas pensei, vamos aguardar o jogo do Vasco, vai que dá bom, vai que mais uma rodada perfeita se concretiza pro Corinthians. E aconteceu, meus amigos. Tá tudo dando certo. Não duvide nada dessa melhor hipótese que a gente fez agora no final dessa simulação aconteça na 35ª rodada também. Tudo pode acontecer. Se você está chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa o like, comentário aqui embaixo também para ajudar no engajamento. Chegamos a quase 30 mil inscritos, é muita coisa. A gente começou o canal agora em setembro, com menos de 3 meses a gente já está com quase 30 mil inscritos. A gente está se tornando um dos maiores canais do Corinthians no YouTube, que fala única e exclusivamente de Corinthians. Eu agradeço demais todo o apoio que vocês estão dando aqui nesse projeto. Até o jogo contra o Vasco a gente vai falar muito de Corinthians ainda, pré-jogo, outras coisas, enfim. A gente vai abordar vários temas, então se inscreve no canal. Opinião, tier list, notícias, react, enfim, tudo sobre o Corinthians, tentando trazer com a maior qualidade possível para vocês aqui nesse canal Corinthians Talk. Em breve, inclusive, terão produtos do canal. Já estou produzindo uns bonés da hora, a barreta, a bacurva, aqueles gorrinhos, sabe? Aqueles bucket, eu acho que é assim que se fala, mó maneirão. A hora que chegar, eu vou mostrar aqui para você e tenho certeza que você vai querer adquirir um aí também para ter esse produto personalizado do canal contigo. Forte abraço, que falou foi o Alisson, até a próxima e vai Corinthians!